Essas coisas não são necessárias. Mas a relação de Deus, o Deus verdadeiro, com a nação de Israel, ilustra a relação que o verdadeiro Deus, através de Jesus, quer manter conosco. Porque no momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, um judeu, o enviado de Deus, o Cristo, o Messias, Cristo é um título, né? Nós vamos compreender a relação que nós devemos ter, criar, construir com o Deus verdadeiro. Tá bem? Estamos juntos até aí? Quando eram pagãos, eram levados a adorar falsos deuses que não falam. Ficam por isso a saber que ninguém, inspirado pelo Espírito de Deus, pode dizer Jesus é maldito. E do mesmo modo, ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então não há hipótese de alguém declarar o senhorio de Jesus na sua vida se não for pelo Espírito Santo. Então, de novo, outro termo que já se perdeu, já se diluiu no nosso vocabulário. Senhor. Quando você pensa que ninguém pode declarar Jesus como Senhor, não é simplesmente dizer a palavra, não, Jesus é Senhor. É uma atitude de reconhecimento de quem é Jesus. Ele é o dono sobre a minha vida. Ninguém vai declarar que Jesus é o dono sobre a minha vida se não for pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito de Deus. Porque o homem natural, o homem pagão, não tem essa possibilidade. Porque ele não discerne, ele não compreende o que é o senhorio de Jesus sobre a vida dele. Este discernimento, esse entendimento só pode existir se você tiver a compreensão dada pelo Espírito Santo. Então, enquanto o Espírito Santo não colocar vida em você, você não tem condições de compreender o que é o senhorio de Jesus. E muitos de nós, mesmo depois de compreender o senhorio de Jesus, compreender pelo Espírito Santo qual é o senhorio de Jesus, a gente ainda se remói no banco para obedecer o que Jesus manda. O conceito de Senhor é o conceito de dono proprietário. Jesus é o seu dono. Sabia disso? No dia que você fez um sinal externo, seja levantando a mão, seja indo na frente, seja lá qual for o sinal externo que você fez, denunciando, declarando que Jesus era o seu Senhor, que você aceitava a morte de Jesus como sendo a sua morte, você morreu literalmente. E agora a vida que você tem é para viver de acordo com as ordens de Jesus. O batismo ilustra esta compreensão. Então uma pessoa é batizada para simbolizar, até para ele, como um ícone, que ele morreu e foi ressuscitado em Cristo Jesus. Tá bem? Muito bem. Então, ninguém vai declarar que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Okay? Muito bem. Vamos lá. Eu fiz um papelzinho para você fazer algumas anotações. Hoje nós vamos fazer como um estudo indutivo, né? Eu dou as perguntas e você vai fazendo as respostas. Eu tenho ali o papelzinho, eu vou pedir para o André ali distribuir para vocês, e assim vocês vão acompanhando junto comigo, tá bem? Hugo, pega um pouquinho daqueles papéis ali, começa a distribuir para o lado de cá, assim a gente vai mais rápido. Alguém precisa de lápis ou caneta, alguma coisa? Se precisar, eu tenho alguns só, que eu esqueci de trazer a minha caixinha de lápis. Pode ser um por adulto. Eu fiz 20, acho que deve dar, né? Se não der, a gente divide com... Enquanto eles estão distribuindo os papéis, vamos pensar aqui juntos. Nós vimos alguns ídolos ali daquelas estátuas. Mas quais são ídolos que nós temos hoje em dia? Quais seriam ídolos que poderiam estar se infiltrando no meio da nossa vida? Agora é um bate-papo. Sugestão. Carreira.
sucesso, vaidade, filhos, dinheiro, sexo, qual? Trabalho. Então veja, não é um ídolo feito de madeira ou de pedra, mas ele pode ocupar na minha vida o senhorio. Tudo que eu faço é em função daquilo que eu coloquei como Deus para mim. Tá bem? Pode ser. A religião, né? Pode ser outro ídolo, né? Que a gente vai. Eu lembro de, tanto no Brasil como aqui, a religiosidade assim, que está dentro da característica do povo católico romano é de fazer sacrifícios, né, até próprios para si mesmo, para se religar a Deus. Né? Tá bem? Tá? Rotina da igreja, coisas assim. Tá bem? Quais influenciam a nossa vida? Aí, anota aí no seu papelzinho, quais desses ídolos têm a possibilidade de estar influenciando a sua própria vida? Se você quiser manter a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ter que consultar várias vezes versículos lá na Bíblia. Talvez não são ídolos pagãos, mas talvez tem ídolos que estão aí assumindo controle na sua vida. Quais destes ídolos, que nós citamos até, podem ganhar espaço na sua vida? Reflita, pense. Nós vamos falar sobre dons. Dons foram dados para a igreja, para aqueles discípulos de Jesus, com um fim proveitoso, para alcançar uma finalidade. Eu achei muito interessante essa figura na internet, né? Seja a ferramenta que o Senhor quer usar. As ferramentas que Deus usa são ferramentas humanas, são a associação de pessoas. O que é uma igreja? A igreja, para mim, podia ser representada por essa figura, né? É uma chave de boca formada por pessoas ali. Então, não fuja. Tem alguns ali que estão caminhando na direção de sair da formação. Não fuja daquilo que Deus lhe colocou no corpo. Você tem uma função específica, Deus lhe deu uma capacidade específica para abençoar, para cumprir os propósitos de Deus numa determinada localidade. Então, naquela localidade, com aqueles irmãos que assumiram compromissos mútuos, isso nós chamamos igreja. No caso, a Igreja Batista de Belas tem um grupo de pessoas que assumiram compromissos uns com os outros, de exercer os seus dons espirituais para o crescimento do todo. Então, o não exercício do dom prejudica o corpo, porque é alguém que está deixando de exercer aquela capacitação que veio de Deus para o fim proveitoso daquela comunidade local. Aquela comunidade está em falta, porque um dos membros que tem o dom está deixando de exercê-lo. Portanto, ao deixar de exercer o seu dom, todo o corpo sofre. Se uma parte deixar de exercer, todo o corpo vai sofrer. Capítulo 12, então, eu quero começar no versículo 4. Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Há funções diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Há trabalhos diferentes, mas é o mesmo Deus que dá a todos força para agirem. Não fuja, Deus é quem vai lhe dar toda essa capacidade. Então, funções diferentes, locais diferentes. Se eu vou pegar uma chave de boca, a gente pega aqui na chave de boca. Mas ela tem
o encaixe. E ela tem diferentes tamanhos desse encaixe aqui, para diferentes porcas, né? Para apertar ou soltar a porca. Diferentes funções. Mas todas elas são importantes para o desenvolvimento do corpo. Versículo 7. O Espírito manifesta-se em cada um para o bem comum. A um é concedido o dom de falar com sabedoria, a outro de falar com conhecimento, e tudo segundo o mesmo Espírito. É ainda o único e mesmo Espírito que concede a um a fé, a outro o poder de curar, a um o dom de poder de fazer, a um dá o poder de fazer milagres, a outro o de declarar a palavra de Deus, a outro de perceber quando fala o Espírito de Deus, a um dá o poder de falar em línguas desconhecidas, e a outro ainda o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso e que distribui dons a cada um conforme lhe parece. Eu quero ver com os irmãos um pequeno videozinho, 4 minutos, sobre as ferramentas numa carpintaria, tá bem? Você tem aí a outra pergunta, né? A igreja de Corinto desenvolveu uma espiritualidade antropocêntrica, distante do ensino proposto pelo apóstolo Paulo. A pergunta é: quais são essas características, né? Se você pegar a sua Bíblia, e aí você vai encontrar essas características, né? A partir do versículo 7 até o versículo 25. Eu vou ler o texto e você vai procurando identificar, então, quais são características que demonstram a igreja de Corinto como uma igreja antropocêntrica, voltada para o homem, em vez de ser voltada para Deus. Tá bem? Nós lemos o versículo do 7 até o 11, eu vou continuar aí a partir do 12. Tá? Então, só lembrando o tópico principal atrás, é que o Espírito é o mesmo que dá os dons para todos. Pensa no filmezinho aqui, o Espírito fosse o carpinteiro, que sabe utilizar cada uma das características daquelas ferramentas, aproveitando o seu ponto forte, sabendo que há pontos fracos. Né? E eu gostei muito da hora que ele coloca todas as ferramentas dentro da caixinha do marceneiro, e pensei assim, puxa, ali está uma igreja, né? Diferentes dons, todos numa mesma caixinha, para o benefício de toda a obra que o Espírito quer realizar. Então, quando ele precisa de uma determinada ferramenta, ele vai ali naquela caixinha, saca aquela ferramenta e usa com precisão e maestria. Tá bem? Versículo 12. Assim como o corpo é um só e tem muitas partes, e todas elas, apesar de muitas, formam um só corpo, assim acontece também com Cristo. Todos nós, judeus ou não judeus, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo. E todos recebemos o mesmo Espírito. Realmente, o corpo não tem só uma parte, mas muitas. Se o pé disser, uma vez que não sou mão, não faço parte do corpo, não é por isso que deixa de fazer parte dele. E se o ouvido disser, uma vez que não sou olho, não faço parte do corpo, não é por isso que deixa de fazer parte dele. Se todo o corpo fosse somente olhos, como é que poderia ouvir? Se fosse apenas ouvidos, como é que poderia sentir o cheiro? Ora, a verdade é que Deus colocou todas as partes do corpo, cada uma no lugar que lhe pareceu melhor. Se todo o corpo fosse apenas uma parte, onde estaria o corpo? Ora, o corpo tem muitas partes, mas é um só. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de ti. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso da vossa ajuda. Pelo contrário, o que parece mais fraco no corpo é por vezes o mais preciso. No corpo, as partes que nos parecem menos dignas são as que rodeamos de maiores cuidados. As que nos parecem mais vergonhosas são as que tratamos com mais respeito, pois as outras já não precisam tanto disso. Mas Deus dispôs o corpo humano de tal maneira que as partes mais humildes são as que rodeamos de maiores cuidados. Isso foi para não haver divisão entre elas, mas sim
para que cada parte se preocupasse tanto com os outros, com as outras, como consigo mesmo. Se uma sofre, todas sofrem com ela. Se outra é elogiada, todos se alegram com isso. Então, nesses 25 versículos, ou até o versículo 25, ele traça esse cenário, né? E a pergunta para mim que fica é: quais são as características que demonstram que a igreja de Corinto, que ele está dando essa palavra de exortação para a igreja de Corinto, quais delas você identificaria como características de uma espiritualidade voltada, centrada no homem? Egoísmo. Orgulho, eu sou mais importante do que outra parte. Eu pensei em independência. Né? Um depende do outro, eu já sou completo. Ou então uma baixa autoestima. Se eu não sou olho, eu não faço parte do corpo. Se eu não sou mão, eu não faço parte do corpo. Individualismo. Né? Então, falta de humildade. Uhum. É. E veja como você gasta, investe recursos financeiros para proteger os órgãos que têm menor honra. Né? Por que a gente gasta tanto com roupa? A gente fala, para cobrir as vergonhas, né? Entende? Tem outras partes do corpo que você não gasta para cobrir. Né? Mas algumas você gasta um bom dinheiro para protegê-la e ser exposta publicamente. Né? Muito bem. Essas características a gente já listou e outras que você pode, depois lendo o texto, organizar, né, na sua cabeça. Então, aí dentro desse item, nós vamos lá do versículo 7, né, até o versículo 25. Muito bem. Versículo 28. Então, começando ali no versículo 27, todos juntos constituem o corpo de Cristo, e cada um por si é uma parte dele. Deus deu a cada um o seu próprio lugar na igreja. Primeiro os apóstolos, em seguida os profetas e depois os que ensinam. Seguem-se os que têm o poder de fazer milagres de cura, de curar, de dar assistência aos que precisam, de governo, dar assistência aos que precisam, de governar e de falar línguas desconhecidas. Será que todos podem ser apóstolos, profetas ou professores? Será que todos podem fazer milagres? O poder de curar é porventura dado a todos? Todos poderão falar em línguas desconhecidas? Todos poderão interpretá-las? Claro que não. Por conseguinte, procurem os dons mais importantes. E o caminho melhor é aquele que agora vos vou mostrar. Então, Deus deu a cada um o seu próprio lugar na igreja. Ele dispôs o corpo e ele deu a cada um o seu próprio lugar. Quais são os possíveis lugares que você pode preencher? Esqueci de você lá. Quais são os lugares que pode preencher? Imagine o corpo aqui, aquela caixinha de ferramentas, né? Que tem todas as ferramentas, cada uma com a sua perspectiva, com a sua força ou com a sua fraqueza, mas Deus está a usar cada uma dessas ferramentas de acordo com o seu desejo. Quais são os possíveis lugares que você pode preencher?
A palavra apóstolos, como a gente conhece hoje, nós não temos aqueles apóstolos como os 12 lá do livro de Atos, do início da igreja. Apóstolo hoje, à luz daquilo que aqueles homens fizeram, são plantadores, expansores, né? Homens que estão expandindo o reino, expandindo a ação do Espírito de Deus nos lugares. O apóstolo mais reconhecido, mais talvez lembrado é quem? Paulo. Né? Ele disse que ele foi um apóstolo como que nascido fora do tempo. Né? Depois que todos já estavam, as coisas já constituídas. Quando Paulo voltava das suas viagens missionárias, viagem de expansão, de plantação da mensagem nos lugares, muitas vezes ele voltava para a sua base. A base de Paulo estava onde? Numa cidade chamada Antioquia. Tá? E dali de Antioquia, ele foi algumas vezes a Jerusalém, dar relatório para os apóstolos que estavam lá em Jerusalém. Lembra que Deus segurou os apóstolos em Jerusalém e espalhou a igreja, né? Então Paulo foi lá dar relatório, dizer o que é que Deus estava fazendo no meio dos não-judeus. De como o Espírito de Deus já estava a se manifestar na vida de pagãos, de gentios. E aí os apóstolos deram um conselho, né? Ótimo. Que Deus continue abençoando, coloque alguns limites muito simples, muito pequenos, mas que Deus abençoe esta obra. E lá foi ele a continuar aquela obra. Tá bem? Então, quais são os possíveis lugares que Deus tem lhe colocado na caixinha de ferramentas do marceneiro aqui em Belas? Se uma das partes deixar de fazer a sua função, toda a marcenaria sofre, toda a igreja sofre. Tá? Por quê? Porque uma das ferramentas não está a agir ou fazer a sua função. Como é difícil usar uma ferramenta. Já experimentou usar um serrote que está cego? Quer dizer, as suas lâminas não estão bem torcidas, né? Para ele fazer aquele movimento de corte. Um serrote para madeira é diferente de um serrote para cortar, por exemplo, ferro. Eles têm uma constituição diferente, uma maneira de se usar diferente. Quando eu fui aprender a mexer com marcenaria, a maneira de você usar o serrote correto é sempre nessa direção para ele cortar. Você não corta quando ele volta, é sempre quando ele vai. Né? Então a própria empunhadura, a maneira de segurar, é sempre quando ele vai, né, que corta. Deus, o Espírito Santo de Deus, tem a habilidade correta de usar o serrote. Ele mantém você afiado. Ele dá circunstâncias, situações para afiar o serrote. E assim cada uma das ferramentas. Já experimentou já uma chave de fenda, que quando você coloca na fenda do parafuso, ela está com as bordas arredondadas? Então, conforme você usa, ela tende a sair do parafuso. Então ela precisa estar bem retinha e com as pontas laterais bem retinhas, para que ela encaixe ali e faça da maneira correta. E as diferentes formas e tipos de chave de fenda. Tá? Então, quais são os possíveis lugares que você pode preencher nesta comunidade? Relembrando desse texto. Anote aí para sua referência quais são. Pode falar, mas eu estou pensando em você. Você como indivíduo, entre você aí, diz assim, Deus, eu posso ser utilizado aqui, nesse lugar, para esta atividade, para abençoar esta comunidade com este dom que o Senhor me deu, e eu estou a utilizar de forma sábia esse dom espiritual. Né? Comece a pensar. Porque um elogio para a igreja de Coríntios, eles não tinham falta de dom nenhum. Aliás, eles tinham muitos dons. Mas não estavam a usar da maneira que Deus planeou usar. Então, Deus lhe deu uma capacitação espiritual. Ele lhe deu um dom. Como é que você pode utilizá-lo?
Se você virar a sua página, tem uma outra pergunta. Olhando para esse texto, de 1 Coríntios capítulo 12, quais são exemplos que nós deveríamos seguir? Quais são exemplos que tem nesse texto, que olhando para a igreja de Corinto, nos instrui, nos orienta de como deveríamos proceder? Um só corpo. Eu pensei numa outra coisa, que nós temos todos os dons. Todas as capacidades que o Espírito Santo quer usar para construir e edificar uma determinada igreja, ele dá, porque os dons são dele. Então ele pode dar para você dons espirituais, que não tem nada a ver com a sua capacidade. Né? Pode falar alto, não tem problema. Ok? Quem é que tem todos os dons? O Espírito Santo. E ele dá os dons para edificação, para um fim específico, a edificação do corpo. Então vamos supor que nós não tivéssemos aqui na nossa igreja ninguém com o dom de curar. Mas Deus quer exercer a cura sobre uma pessoa. Como o dom pertence a Deus e não à pessoa, ela não é dona do dom, o dono do dom é Deus, Deus pode utilizar você para exercer aquela manifestação espiritual de cura. Porque quem vai curar não é a Cláudia, é Deus, e ele pode usar a Cláudia ou qualquer pessoa. Ah, ok. Ok, vamos lá. Qual é o interesse de Deus em ceder os dons do Espírito Santo? Corpo, conjunto, interdependência. Eu faço parte desse grupo e eu sou útil para esse grupo. Então, se eu tiver todos os dons, para que eu preciso do resto? Tá certo. Ok. Tá certo? Ponto. Ponto final. Uma frase. Deus distribui dons para as pessoas com o fim de interdependência, estarmos um dependendo do outro, sendo útil para o outro. Ponto. Deus tem todos os dons. E Ele distribui os dons conforme o seu desejo e conforme a sua vontade. Então, Ele pode me utilizar para ser veículo de qualquer um dos dons. Agora, por favor, não confunde dons com habilidades. Eu tenho uma habilidade construída de ensino. Eu fiz um curso para ensinar. Não quer dizer, necessariamente, que eu tenho dom de ensino. Porque o dom espiritual do ensino tem a ver com conduzir a pessoa à compreensão da palavra. E o exercício do dom é do Espírito, e ele pode usar quem ele desejar, independente das suas capacidades pessoais. É claro isso? Fica claro? É se eu posso ter todos os dons. Se o Espírito Santo pode me dar todos os dons. Eu estou dizendo assim, pode, se ele quiser. Mas por que ele queria me dar todos os dons? Não. Deus vai disciplinar o corpo, ele vai trazer pessoas para orientar. O que ele está fazendo com a igreja de Corinto. Ele está aqui chacoalhando a igreja de Corinto, para que ela entenda essa interdependência. Apesar de vocês terem dons e se manifestarem, esses dons através de vocês, isso não é para o seu próprio regozijo, tá? Mas Deus é o Senhor dos dons.
Então eu falo assim, Deus, eu só tenho o dom de ensino, eu não vou me preocupar com outros dons, não quero nem saber de outros dons, não vou me preocupar. Opa! E se Deus quiser te utilizar para uma outra tarefa, além daquela que Ele tem demonstrado ao longo de um período de tempo que você tem essa habilidade, tem essa capacidade de Deus? Vamos supor? São 1h. Obrigado, minha filha. Se Deus quiser te utilizar, Ele não tem soberania para fazer isso? Tem. Então eu não posso limitar Deus. Uma mula para falar com o balão, tá? Ele pode dar o dom que ele quiser. Pode. Independente de a gente ter uma habilidade ali, E o que eu quero realçar é, você não é dono desse dom. Não é porque que Deus manifestou através de você um dom, que agora você é dono desse dom. Você sempre. Eu me lembro sempre da história do Ivênio dos Santos. Nós conhecemos ele aqui. Ele estava a orar por um filho, que tinha uma questão de doença. E Deus falou assim, por que você não pede para curar? E ele pediu. E Deus curou. Ali, de imediato. E ele diz assim, você pensa que por isso eu tive dom de cura e aconteceu outras vezes? Ele falou, não. Não aconteceu outras vezes. Mas ali eu tive a convicção de que eu tinha que pedir para Deus, e Deus ali, ao impor as minhas mãos sobre o meu filho, Deus o curou. Como era uma questão física, as pernas do menino eram embotadas, e quando ele abriu os olhos depois de orar, estavam corretas. Por isso ele disse assim, eu sei que foi Deus que fez, mas não é por causa disso que eu saí por aí impondo as mãos sobre outras pessoas, porque o dom é de Deus. A última coisa, é como eu irei fazer isso, seja específico. Pense em coisas específicas para você colocar o dom que o Espírito Santo tem capacitado você para exercer naquela comunidade. Seja específico, não é? A última pergunta que eu tenho é quais são os erros a evitar da igreja de Corinto? Tá? E ao evitar esses erros, pense como é que você vai fazer isso. Seja específico. Tá? Então, esse era o conceito que eu queria trazer hoje. Tá? Que Deus vai estar usando cada um de nós para um fim proveitoso, para os seus fins, aqueles fins que Ele mesmo já fez, já declarou, e assim nós vamos ter um progressivo desabrochar dos dons espirituais. Tá? Deus vai desabrochando, vai trazendo isso à nossa percepção. Ok, irmãos? Leve o papelzinho para casa, não perca. Reveja 1 Coríntios capítulo 12 ao longo dessa semana. Anote outras coisas. E que Deus o abençoe, que você seja útil nas mãos do Senhor para todas essas maravilhas que Ele quer realizar através da comunidade aqui em Gadas. Tá bem?